que têm liberdade para tudo fazerem: abortar, trair, furtar, causar escândalo, matar sonhos e esperanças, causar dores, desenganos, enfim, serem semeadores de desgraças. Isso é liberdade? Claro que não. Liberdade é ser livre para pensar, e feliz aquele que só pensa coisas boas e cujos pensamentos se concretizam em ações nobres. É esta a liberdade que algumas grandes mulheres lutaram para conquistar, em uma época em que a mulher era considerada apenas uma fêmea. A emancipação conquistada pelas grandes mulheres deu-se graças à luta para tornarem-se respeitadas, para terem direito à educação, ao trabalho, à segurança, enfim, para deixarem de ser tratadas apenas como fêmeas que serviam aos homens e tinham filhos. A liberdade que as grandes mulheres do passado lutaram para obter não foi essa liberdade de sexo que hoje algumas mulheres dizem ter conquistado. Ao contrário, acreditamos que as grandes mulheres que lutaram pelos seus direitos devem chorar de tristeza ao verem que, infelizmente, muitas não entenderam a mensagem que elas gravaram com as letras da dignidade. Todos homens e mulheres desfrutam de relativa liberdade, porque, quando a nossa liberdade vai contra a Constituição Divina, deixa de ser liberdade, tornando-se responsabilidade. O que está faltando hoje é a busca do fortalecimento espiritual. Só assim iremos dar valor à passagem recebida das mãos de Deus para retornarmos ao corpo físico, para continuar a tarefa que deixamos inacabada. Como diz Okage, a volta às oportunidades perdidas no ontem. Tanajá, a autoestima não pode levar o homem ao egoísmo. Não, Luiz, ao adquirir a autoestima, o homem não é levado ao egoísmo por ela, porque a autoestima é a descoberta dos valores da alma. Quem a descobre aprende a respeitar a alma do seu próximo. Ao conhecer a própria alma, buscará não causar trauma na alma do próximo. Enfim, respeitar, somente respeitar. Tanajá, não é perigoso, ao procurar ajuda terapêutica, o homem não entender bem o que é autoestima e assumir uma posição dura em relação ao seu próximo. Indagou Marie. Irmã, não queremos acreditar que um psicólogo venha causar dano a um dos seus pacientes. Seria muito triste para a ciência se alguém que cursa uma faculdade, tendo nas mãos a responsabilidade de adentrar a alma de outro, abusasse dessa regalia. Quando um paciente abre a porta da sua alma para o terapeuta, este tem de conscientizar-se de que, antes do diploma, deve vir o seu próprio equilíbrio. Hoje, vemos um número cada vez maior de crianças sendo levadas aos consultórios. Isso está acontecendo porque os pais não encontram tempo para ouvir seus filhos. A meditação é tão importante quanto a prece, Tanajá? Sim. Está provado cientificamente que a prece acalma e traz esperança à alma. A meditação proporciona paz interior e faz com que o homem encontre o descanso por alguns momentos. Se ele imaginar que é amado, sentir-se-á mais feliz? Sim, Luiz, quando o homem imagina que é amado, sente que é amado, isso aumenta a sua autoestima. Quando se aproxima dos outros, não tem medo de não ser aceito. Ele possui um reservatório magnético que atrai as pessoas e o torna simpático. Agora, se o homem se julga um traste, sem valor, feio, pavoroso, insignificante, ninguém vai julgar o contrário. Se ele não gosta de si próprio, quem irá gostar dele? O homem de baixa estima vive imaginando situações negativas, enxergando somente desentendimentos. Basta alguém não notar sua presença para sentir-se ofendido. Vive exagerando os defeitos das outras pessoas e torna-se maledicente. E ninguém suporta uma pessoa descontrolada, pois vive azedo e mal-humorada, somente porque enxerga a feiura ao redor, faltando-lhe amor no coração. São criaturas infelizes, sem autoestima. Todos os filhos de Deus foram criados para serem felizes. E toda pessoa, por mais feia que seja, se possuir controle mental, ou seja, se controlar sua imaginação de forma positiva, começará a se sentir bonita e amada e logo muitos também assim pensarão. O homem tem de se gostar, para direcionar o que tem dentro de si até os outros. Para você, Tanajá, não existem pessoas feias e insignificantes. Para mim não existem pessoas insignificantes nem feias, porque todas são criaturas de Deus, e Ele não criou monstros,
As criaturas é que se enterraram e se tornaram insignificantes. Portanto, nelas está a chave que pode abrir o local lacrado pela falta de autoestima. A beleza da criatura está latente nela. Basta conhecer a Deus e pensar que é uma escultura moldada pelo construtor do universo. Ele, o Pai Todo-Poderoso, não criou ninguém feio, pois também embelezou o universo. A natureza é belíssima e o homem faz parte dela, é um dos elementos necessários para o equilíbrio do universo. Ninguém é insignificante, desde o sábio até o tido como medíocre, todos são criaturas de Deus e passaram pelas suas mãos de artista do universo. Se as criaturas pensassem assim, não se autodestruiriam nem se sentiriam incapazes de fazer algo que desejam, porque veio o Mestre Jesus e disse: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Ele não disse: só bata aquele que é bonito, inteligente e bom. Não. Ele disse a todas as criaturas de Deus que o Pai espera a todos os seus filhos. Para o Criador, todos são importantes. Se existem, como em todas as boas famílias, criaturas difíceis e desequilibradas, que estas não sejamos nós, que estamos tudo fazendo para adquirir a autoestima. Isso também serve para as pessoas negativas, que vivem pensando o pior, aquelas que hoje já estão preocupadas com o amanhã. Sim, irmã. As pessoas negativas não imaginam que o pensamento de algo negativo as prejudicará. Como assim, Tanajá? No cérebro de cada indivíduo, Luiz, existe um computador, vamos falar assim para tornar mais fácil a compreensão. No pessimista, que vive pensando mal, o seu computador vai programando esses pensamentos e eles vão ficando impressos em sua aura. São as chamadas formas pensamento, que podem tornar-se realidade. Portanto, o homem pode programar para melhor ou para pior os acontecimentos de sua vida. Tanto a meditação quanto a prece ajudam o homem a manter-se equilibrado, e com isso ele aprende a controlar sua imaginação e a sentir se pensou de forma negativa ou positiva. Programe-se, tenha pensamentos positivos, e verá que os fatos normais da vida diária deixarão de tomar proporções negativas, porque a sua alma estará fortalecida. Na sua aura, ficarão impressos somente fluidos magnéticos do otimismo. Acho difícil, Tanajá, passar 24 horas pensando positivamente. Tudo é exercício na vida. O homem que é avaro tem de fazer a caridade. Hoje somos uma caixa de fósforo, amanhã, uma caixa de vela, outro dia, a luz elétrica. Tudo é uma questão de começar, é ligar computador mental e programar coisas positivas, para que você seja o beneficiado e, ao se transformar, viver melhor, ser mais feliz. No entanto, se viver agoniado, infeliz, com medo de perder o emprego, de não ter o que vestir e o que comer amanhã, gritando e brigando com as pessoas perto de você, se aborrecer quando faltar água em casa, se quebrou os aparelhos elétricos, se quebrou a fruteira de cristal da Bavária, se a empregada não veio, se o filho não obteve boas notas, se não teve dinheiro para comprar um belo terno, a vida vai ficar cada vez mais difícil. Você está programando na sua mente o que vai lançar na sua aura, um campo negativo, e este campo vai levá-la ao desespero. Amigo Tanajá, as religiões dão ao homem uma certa força, através da fé. Muitas pessoas chegam às casas religiosas em total desespero e, ao encontrarem irmãos equilibrados, que as aconselham, mudam sua vida e muitas vezes julgam que isso ocorreu porque foi milagre de Deus. E todos nós sabemos que, à medida que mudamos de comportamento, também as coisas ao nosso redor, pouco a pouco, vão mudando. Marie, os espíritos estão hoje levando até as casas espíritas essas orientações, para que cada frequentador torne-se um membro da família do Cristo, e não apenas mais um frequentador da casa. Um ajudando o outro, ambos aprenderão a programar sua mente de forma positiva, e não somente buscando as cabines de passe, julgando que são os espíritos menores que os levam a ter pensamentos maus. A irmã acha que devem terminar com os passes? Não, Luiz, os passes são importantíssimos, pois foram utilizados até por Jesus Cristo. Não devemos pensar que eles nos livram de tudo, principalmente dos nossos defeitos.
A casa espírita deve ensinar seus frequentadores a buscar na prece ou na meditação um modo de deixarem de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E também a se conscientizarem de que mediunidade não significa sofrimento, que mediunidade é trabalho e auto-melhoramento, que doutrina espírita não é apenas contato com espíritos, e sim a descoberta da verdade, que faz com que o homem se liberte. Liberte-se como Marie, descobrindo a verdade, que é jamais morrer e progredir sempre. Assim, o homem começa a se desprender das coisas materiais, pois sabe que os bens materiais são passageiros e passa a não temer a dor e a sentir-se protegido por Deus, pois a doutrina espírita ensina ao homem que Deus é onipresente. Se ele é onipresente, está sempre junto a nós. Se está junto a nós, por que tanto medo dos espíritos inferiores? Percebemos que temos de nos evangelizar, para nos tornarmos dignos da presença do Pai em nós. A casa espírita que amedronta os iniciantes não está apta a se tornar um templo de amor, porque a doutrina esclarece, e veio para burilar o homem. O espírita tem conhecimento de que nada se leva de material do plano físico. É com pesar, Tanajá, que ainda hoje presenciamos confrades levantando bandeiras contra companheiros, querendo ser os donos do espiritismo, levando ao descrédito este ou aquele espírito, armando os opositores da doutrina. O que está faltando no espiritismo é a união. Em Mateus, capítulo 12, VV 24-27, está escrito: ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino que se dividir contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está ele dividido contra si mesmo, como poderá então o seu reino subsistir? Se é por Belzebu que expulsa os demônios, por quem expulsa a vossos filhos? Estes, por isso mesmo, é que serão os vossos juízes. Achamos que todos os espíritas devem ler esta passagem, principalmente aqueles que estão criando uma nova inquisição, caçando as bruxas nos médiuns e nas casas espíritas. Quando Jesus diz: se é por Belzebu que expulsa os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Os filhos a que ele se refere são os exorcistas que existiam nas sinagogas. Portanto, esses exorcistas podiam expulsar os espíritos, mas Jesus, não, porque não era um deles. Estes, por isso mesmo, é que serão vossos juízes. Porque um pode ser espírita, expulsar espíritos, receber mensagem, e outros não. Dizem coisas pesadas sobre médiuns, cuja vida espírita desconhecem, apenas dizendo-se defensores da doutrina, como fizeram outrora com Jesus. Em João, capítulo 8, versículo 49, encontramos: respondeu Jesus: eu não tenho demônio, ao contrário, honro o Pai e vós o desonrais. Não busco minha glória. Há quem a busque e julgue. O Cristo honrou a palavra de Deus, e o culparam. Será que hoje alguns espíritas não estão fazendo o mesmo? No capítulo 8, ainda de João, versículo 52, lemos: disseram os judeus: agora nos convencemos de que tens demônio. Abrão morreu, também os profetas, e tu dizes: quem guardar minhas palavras nunca provará morte. Hoje, esta passagem também se repete. São o médium ou a casa espírita que tentam mudar as pessoas para melhor, guardando as palavras de Deus, ensinando a viverem os seus mandamentos, como fez Jesus. Esta passagem deve ser lida para melhor compreensão da tarefa dos espíritas. Continuou Jesus, nos versículos 56 e 57, Abraão, vosso pai, alegrou-se, porque havia de ver meu dia. Viu e exultou. Os judeus retrucaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão. O estudioso das Escrituras deve prestar atenção para o aumento da idade, tão comum nos escritos bíblicos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abrão fosse, eu sou. Apanharam pedras para tirar-lhe, mas Jesus se escondeu e saiu. Tanajá, desculpe se estamos falando sobre esta passagem. O que o irmão nos passou é necessário para o homem atual, principalmente os espíritas, que precisam se autoeducar para tentar evangelizar os outros. Aqui, o Cristo afirma:
Antes que Abrão fosse, eu sou. Sim, ele é Jesus, o governador do planeta, e Abrão alegrou-se quando o Messias chegou até o plano físico para viver as leis divinas. No capítulo X, versículo 17 a 21, diz Jesus: o Pai me ama, porque dou minha vida para de novo a retomar. Ninguém a tira de mim. Sou eu mesmo que a dou. Espíritas, estudem estes versículos, por favor, antes de atirar pedras. Tenho poder para dá-la e para novamente retomá-la. Tal a ordem que recebi de meu Pai. Nós, os espíritos errantes, temos este poder. De novo originou-se desacordo entre os judeus a propósito daquelas palavras. Muitos diziam: ele está possuído do demônio. Perdeu o juízo, porque o escutais. Outros diziam: estas palavras não são de quem está possuído de demônio. Por acaso um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Quantos médiuns estão trabalhando em prol do próximo, abrindo os olhos aos cegos, não tendo tempo para nada, a não ser para servir? Vamos ao livro Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17. Não deis atenção em vossos julgamentos à aparência das pessoas. Ouvi tanto as pequenas como as grandes sem temor de ninguém, porque a Deus pertence o juízo. Diz Jesus em Mateus, capítulo X, versículos 2425, o discípulo não está acima do mestre nem o escravo acima do patrão. Ao discípulo basta ser como o mestre e ao escravo como o patrão. Se ao chefe de família chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Ninguém defende o Cristo com pedras nas mãos. Podemos defendê-lo, tornando-nos um mensageiro da paz, da doutrina que dizemos professar. Se ele, o Cristo, condenou a violência, como podem os que se dizem seus seguidores viverem armados de ódio contra esta ou aquela doutrina, ou contra companheiros de fé? Não sabia, Marie, que a irmã também conhecia as Escrituras. Luiz Sérgio: se os espíritas não a estudarem a fundo, tornar-se-á difícil orarem em paz nas casas espíritas, porque, se atacaram o chefe da família, imagine o que não farão com seus domésticos. Por isso, Tanajá, achamos o seu trabalho junto à casa espírita muito valioso. O centro espírita tem de preparar os seus médiuns, fortalecê-los, fazê-los obter autoestima, caso contrário, serão cegos guiando cegos. A orientação só deve ser ministrada por pessoas equilibradas. Aquele que chega precisa ouvir palavras que o farão mudar de comportamento. Aguçar o orgulho do iniciante, dizendo que ele é portador de uma mediunidade gloriosa, leva-o ao caminho mais tortuoso da doutrina, a vaidade. Ao iniciante, deve-se oferecer conhecimento da doutrina dos espíritos. Quando ele adentra uma casa espírita, está transpondo a porta onde irá encontrar informação sobre a vida e a morte, sobre como proceder bem no mundo físico para encontrar a paz na sua consciência, que vai dar-lhe um passaporte para desencarnar bem. As pessoas que se dizem espíritas, e que só pioram os acontecimentos nos seus lares, não estão preparadas para enxergar a luz da doutrina espírita, estão em busca apenas dos fenômenos e dos milagres. Marie, você também acha que o médium tem de fortalecer a sua mente para servir não só aos espíritos, como aos encarnados que o buscam? Sim, Tanajá. O centro espírita que não procurar educar os seus frequentadores, desde o maternal até os médiuns que trabalham na casa, não suportará os melindres daqueles que viverão criando celeuma e abandonando a casa, levando mágoas e partindo para as calúnias, como esses que aparecem nas televisões. É preferível um centro espírita com poucos médiuns equilibrados, do que muitos, que mais precisam de ajuda do que levar ajuda ao próximo. A doutrina espírita é o último chamado para que compareçamos ao festim das bodas, quando serão separados o joio do trigo. Ao não preparar o homem para essas bodas, as casas espíritas perdem sua finalidade. Foi-se o tempo em que os espíritas estavam preocupados em doutrinar os espíritos. Hoje, para que o homem não sofra a influenciação dos espíritos inferiores, ele tem de se auto-fortalecer, através da oração e da meditação, procurando trabalhar em prol do próprio crescimento espiritual e o do seu próximo. Do contrário, demonstrará que está apenas conhecendo a doutrina, mas não se tornando o trabalhador da última hora.
O espírita não para de trabalhar. Como diz Francisca Teresa, espírito não tem idade, sim responsabilidade. E o Cristo disse: meu Pai trabalha sem cessar e eu também trabalho. A sua tarefa, Tanajá, é meritória, e queira Deus chegue aos espíritas, fazendo com que cada um busque a autoestima. Irmão, a passagem de Jesus, quando atacado pelos fariseus, mostra a grandeza do seu espírito, pois ele confirma que é o Filho de Deus, dizendo que o Pai é quem tem o poder de conhecer e computar as obras dos seus filhos e não ele, Jesus. Ele apenas procurou reavivar o que Deus lhe deu, para ser trazido aos seus irmãos. O Mestre dá uma verdadeira aula de doutrina espírita, neste capítulo de Mateus, e o espírita que estuda tem em suas mãos, não a defesa do espiritismo, mas a confirmação que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O que tem de parar é a falta de conhecimento doutrinário. O verdadeiro espírita chama atenção para a sua pessoa quando tem uma conduta cristã. Ao dizermos espíritas, se não possuirmos uma conduta espírita, faremos muito mal à doutrina. O Cristo é o Verbo de Deus, nada que fez comprometeu a sua missão, ao contrário, quando levado ao Calvário, falou para o Pai: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Com que piedade ele recitou estas palavras, por conhecer bem os habitantes do planeta que governa. Jesus não criticou nem foi juiz de ninguém, nem de Judas ou de Pilatos. O que ele nos ensinou, o Consolador confirma: o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. O Consolador também não deu a nenhum espírito o diploma de juiz ou de acusador. É bom que cada um comece a julgar as suas próprias obras, porque o Senhor não irá perguntar o que fez o espírito a que você está acusando, mas perguntará a cada um de nós pelas nossas próprias obras. E se respondermos, ficamos armados de canetas e de microfones para defender o Cristo e a doutrina espírita, e não tivemos tempo para fazer boas obras, ele dirá: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidades. Tanajá completou: gostamos também, Mahi, deste trecho de Isaías, capítulo 42, versículo 1 graus, cujas palavras prenunciavam a presença do Cristo entre nós: eis o meu servo, a quem apoio, o meu eleito, no qual minha alma pôs a sua complacência, pus nele o meu espírito, ele levará o direito aos povos. Temos aqui o primeiro poema do assim chamado Servo do Senhor. Quem diz que o Cristo é Deus não estuda a Bíblia. Nesta linda passagem, o Cristo mostra o quanto é fiel à lei de Deus. Ele, o Messias esperado, disse categoricamente que não veio condenar nem julgar ninguém. Ele veio ao plano físico ensinar aos seus irmãos o caminho que leva à perfeição. Ninguém, a não ser ele, Jesus, tem o Espírito de Deus a guiá-lo. Acreditamos que somente ele, no planeta Terra, tem o poder de conversar com Deus. 2 Não gritará, nem fará acepção de pessoas, nem levantará a voz. Jesus é manso e pacífico. E não fará ouvir sua voz pelas ruas. Será que os ofensores do Espiritismo leem mesmo a Bíblia e este trecho que dela tiraram? Jesus não saía gritando pelas ruas, menosprezando e atacando os escribas e os fariseus. Ele buscou os estropiados, o que deveriam fazer os espíritas, porque se também erguerem a voz e partirem em campanha contra outras religiões ou contra os próprios espíritas, estarão indo contra as palavras do Mestre, o Cristo, cuja missão central foi levar o direito à verdadeira religião aos povos, a religião do amor, da humildade, do respeito ao próximo. 3 Não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha que está morrendo. A cana rachada é o homem que cumpre a lei da reencarnação, vestido de um corpo carnal. Jesus veio ao plano físico para salvá-lo, mostrando o caminho que leva ao Pai. Ele não veio mandar para o inferno, para serem queimadas as canas rachadas de imperfeição. A mecha que está morrendo, com fidelidade levará ao direito. O homem, quando cessa o seu fluido vital, deixa a morada carnal e leva com ele o que tem direito, o que fez de bom ou de mal. 4 Ele não esmorecerá nem se deixará abater, até estabelecer na terra o direito. As ilhas aguardam sua doutrina. O trecho refere-se à missão do Cristo, tornar o povo da terra feliz, quando esta se regenerar. Os outros versículos são lindos também. O que o seu leitor,
Luiz Sérgio, deve procurar ler. No capítulo 45, versículo 9, lemos: Ai daquele que reclama contra seu Criador, quando é simples vasilha de barro entre vasilhas de argila. Porventura a argila dirá a quem a molda: o que está fazendo? Pobre do homem sem fé, que culpa a Deus pelas horas de sofrimento que ele mesmo plantou. Vasilha de barro significa que os homens ainda estão sujeitos a provas e expiação. Vasilha de argila, o homem que respeita Deus e sabe o quanto ele é justo e bom. Só a doutrina espírita ensina o homem a tentar livrar-se das imperfeições, e ser forte na hora do sofrimento. Todas essas citações estão relacionadas com o momento em que o Cristo foi chamado por curar um endemoninhado cego e mudo. Ele foi acusado de praticar uma seita demoníaca. O mesmo está acontecendo com os espíritas. Quase todas as religiões que se dizem cristãs acusam os espíritas de serem guiados pelos demônios. E foi nesse capítulo que o Mestre falou: por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus, capítulo 12, v. 31. O Cristo tem razão. Acusar o homem é errado, mas ele pode defender-se. Mas levantar campanha contra este ou aquele espírito é covardia, porque eles não podem defender-se. Principalmente, quando as acusações beiram a loucura, tanto que ofendem os espíritos, merecedores de todo o respeito. Intervi, Tanajá. Hoje basta um espírito escrever um livro e lá vem paulada, como se ele fosse destruir o edifício da fraternidade, construído por Kardec e pelos filósofos do espiritismo. Entre os discípulos dos fariseus, haviam exorcistas aos quais os fariseus não atribuíam poderes de Satanás. Por que, então, atribuí-los a Jesus, que com seu poder sobre o demônio demonstra a sua autoridade de mestre e arauto do reino de Deus, que veio se instalar no planeta Terra? Hoje, os detratores do espiritismo, e também alguns doutores da doutrina, só aceitam os seus exorcistas. O que eles e os seus discípulos realizam, os seus poderes não provêm de Satanás nem de espíritos inferiores. Por que então atribuí-los ao espiritismo e a médiuns desconhecidos? O estudo sério leva o homem a não praticar injustiça. Ainda em Isaías, capítulo 57, versículo 11, lemos: de que tiveste tanto medo e pavor para te tomares o infiel. Não te lembraste de mim, nem te preocupaste comigo. Sim, eu fiquei quieto e fechei os olhos de modo que não me temeste. Quantos, acovardados quando lhes perguntam que religião é a sua, respondem outra, com medo de se dizerem espíritas. V12 igual vou denunciar tua justiça, e tua conduta não te trará proveito. Quantos saem das casas espíritas pressionados por mãe, pai, filho, marido, enfim, pela família? Quando ocorrer a separação do joio e do trigo, será que irão se salvar? Quando grifares por socorro, que teus numerosos ídolos te libertem. Quantas criaturas fogem das tarefas, deixando para trás compromissos intransferíveis, apenas porque se melindram, ou para agradar a família. Quando gritares por socorro, que teus numerosos ídolos te libertem. Será que serão capazes? Aí, não digam, eu não sabia, o vento os arrebatará a todos sem exceção. Uma simples brisa os levará, mas quem confia em mim possuirá o país e terá como parte o meu santo monte. Pode existir felicidade maior do que esta, de ficar no país, o planeta Terra, na hora em que ele receber o prêmio da regeneração? Quem tiver a felicidade de ser escolhido cantará louvores ao Senhor. Mas para que isso ocorra, não importa a doutrina que professemos, e sim o que fizermos com a doutrina do Cristo, o que pregarmos em seu nome. Se perdoamos infinitamente ou se apenas acusamos o nosso próximo. Será que fomos fiéis a Ele, que tanto nos ensinou a humildade, ou tentamos fazer uma barreira entre nós e os pecadores, com medo deles contaminarem a nossa doutrina e o nosso Cristo? É bom refletir enquanto há tempo, antes que o vento os arrebate a todos sem exceção. Aquele que foi fiel à palavra, uma simples brisa o levará a possuir o país, isto é, o planeta. Este trecho lembra os estrangeiros ilegais em um país, sem visto de permanência. Não adianta argumentar, são presos e banidos do país.
Mahri Tanajá. Nesta passagem, o Cristo é atacado por praticar o espiritismo, quando os detratores se levantaram contra ele. Em Mateus foram lembrados os trechos de Isaías que aqui citamos, mas o capítulo 58 de Isaías também diz o que o seu seguidor precisa para expulsar o demônio, isto é, os espíritos inferiores, oração e jejum. E vai mais além, dá a todos a orientação sobre o que devemos fazer para obter autoridade com os espíritos inferiores, e qual é o jejum verdadeiro. Isaías, capítulo 58, versículo 5. Acaso o jejum que eu aprecio consiste em um dia em que a pessoa se mortifique? Acaso basta andar de rosto caído como junco, deitar-se em saco de cinzas? Chamas isso de jejum, de agradável ao Senhor? Não. 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 O jejum que aprecio é este: solta as algemas injustas, desata as buchas da canga. O que conta para Deus, nesta passagem, não são os ritos ou atitudes externas, vestir-se de mendigo, mas a atitude interior e, especialmente, o espírito de solidariedade. V6 igual solta as algemas injustas, isto é, solta os presos inocentes. V7 igual reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres sem teto. Quando vês um homem sem roupa, veste-o. E não receis a ajudar o próximo. Então tua luz romperá com a aurora, e tua ferida depressa ficará curada. Quem procede assim pode contar com o auxílio de Deus. E a pessoa terá a luz interior, que a ajudará a espantar as trevas. Na parábola sobre o juízo final, Jesus acentuou ainda mais o valor da caridade, e no Sermão da Montanha reprovou a caridade ostensiva. O irmão conhece bem os textos bíblicos? Perguntou-me Tanajá. Só um pouco, não tenho muito tempo para estudá-los. Mas quando posso, procuro um grande amigo e fico muitas horas estudando com ele. Esse querido amigo, por quem tenho uma grande estima, sempre descobre maravilhas nas Escrituras, de onde a doutrina espírita surge, majestosa. Hoje, Tanajá, o espírita que não estuda a Bíblia pouco irá entender da doutrina, porque ela é o belo diamante que está nas garras lapidadas das páginas bíblicas. Mostrei, então, o seguinte desenho, que eu havia feito. Mahri elucidou: é também muito importante para o espírita este trecho de Isaías, capítulo 65, versículo 17, quando é anunciado um novo êxodo. Sim, vou criar novo céu e nova terra. Já não haverá lembrança do que passou. Nisto já não pensará. O homem, reencarnado no mundo de regeneração, ainda estará sujeito às reencarnações sucessivas. Antes exultai e alegrai-vos sem fim, por aquilo que eu crio, pois faço de Jerusalém uma cidade de júbilo e de seus habitantes um povo alegre. Aqui Jesus falou, por intermédio de Isaías, que Jerusalém será o centro do planeta renovado. 19. Nela não haverá choros nem gritos de dor. Não haverá crianças que vivem apenas alguns dias, pessoas idosas que não levem a pleno termo seus dias. Pois será jovem quem morrer aos 100 anos. A doutrina espírita aí está. Para melhor compreensão desses versículos, vamos até o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 17. Mundos regeneradores. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus,
nos aromas de amor e de caridade que do seu ser emanam. Ainda em Isaías, capítulo 65, versículo 20, lemos: E quem não alcançar os 100 anos passará por maldito. Aquele que não procurar tornar-se bom será excluído do mundo regenerador. V 21 igual e edificarão casas, e habitarão nelas, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. V 22 igual não lhes sucederá edificarem eles casas, e ser outro quem as habite, nem plantarem para que outro coma o fruto, porque os dias do meu povo serão como os dias das árvores, que duram muito, e as obras das suas mãos envelhecerão. V 23 igual os meus escolhidos não trabalharão debaúde, nem gerarão filhos para turbação, porque serão uma estirpe de benditos do Senhor, eles e os seus netos com eles. 24 E acontecerá que, antes que eles clamem, eu os ouvirei, estando eles ainda a falar, eu os atenderei. V 25 igual o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão e o boi comerão palha, e o pó será para a serpente o seu alimento. Não haverá quem faça mal nem cause mortes em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O interessante, amigo leitor, é que a nossa conversa iniciou-se com Tanajá, falando da necessidade de os espíritas desenvolverem a autoestima, que a doutrina espírita tem de tornar o homem bom e forte. Depois, Mario falou do perigo das brigas religiosas, que podem ocorrer onde não houver humildade e fidelidade às palavras do Cristo. Para encerrar este estudo, nada melhor do que lermos no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 graus igual vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. V 3 igual eis o tabernáculo de Deus com os homens. Os versículos V12, 14 e 22 falam que a Nova Jerusalém não possui templo. V 12 igual e tinha um muro grande e alto com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e uns nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. V 14 igual o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. V 22 igual e não vi templo nela, porque o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro são o seu templo. Porque, no mundo regenerador, o templo de Deus estará erguido no cérebro e no coração, falou Tanajá. Será que esse dia irá chegar? Esse dia já está chegando, Luiz Sérgio. Tanajá, porque o homem se autodesvaloriza. Porque com o passar dos anos ele acumula em sua psique as neuroses. Mas, sendo o mundo físico uma escola redentora, todos devem buscar a cura das suas fraquezas na consciência, onde se encontram as leis de Deus, e nelas buscar a força para enfrentar as leis da carne, leis essas que dominam o homem encarnado. Todos têm condição de cura. Sim, basta desejar. O mal é que a maioria dos homens não se esforça para ser boa. Foge da cruz do Cristo e parte em busca das bolhas de sabão, que são os prazeres da carne. Tanajá, a prece dá ao homem a esperança, mas volto a perguntar, e a meditação? A meditação eleva o homem a Deus, colocando face a face com o Senhor. Então, através da meditação enxergamos o Pai? Não, os nossos olhos ainda contêm impurezas. Com a meditação, sentimos o Pai em nós. Hoje em dia presenciamos ainda alguns médiuns vaidosos desejando os primeiros lugares. O que acha disso, Tanajá? A mediunidade é faculdade orgânica, aperfeiçoá-la e torná-la gloriosa é mérito do médium. Se ele tem conhecimento da doutrina espírita, sentir-se-á como um veículo que só funciona se acionado pelos espíritos. Para possuir um bom relacionamento com os espíritos, ele, o médium, precisa, e muito, de humildade, porque sem ela o médium é apenas feiticeiro, ou mago. A humildade dá ao médium o direito de desfrutar das mais seletas companhias. Marie comentou, o grande mal do espiritismo atual é a grande vontade de levantar centros espíritas, e não é esse o propósito verdadeiro. Ele veio para educar o homem, salvá-lo. Se olharmos o passado dos grandes espíritas, veremos o rastro de luz e de fraternidade que eles deixaram por onde passaram. Os vaidosos, os caluniadores, os fanáticos, estes escrevem, com letras negras da falta de amor ao próximo, a sua história. Se lermos a história religiosa,
Defrontar-nos-emos com esses irmãos levando o terror aos lares e queimando sem piedade os seus irmãos. Tanajá, você tem razão. Tem neguinho aí que só sabe atirar pedras, plantar, que é bom, nada. Como falar do Cristo, se não seguirmos o seu exemplo? Quem viu Cristo dizer ao gentio, és um renegado do meu Pai? Quem viu Cristo dizer, os samaritanos são perigosos? Ao contrário, ele lhes rendeu graças. Quem viu Cristo negar a cura a uma mulher fenícia? Quem viu Cristo deixar sem auxílio o servo do centurião? Quem viu Cristo atacar Paulo de Tarso no caminho de Damasco? Ao contrário, disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, antes de encontrá-lo, também dizia que defendia as leis de Deus, e matava sem piedade, como fez com Estevão. Será que ainda não aprendemos a lei do amor e precisamos ver sangue e lágrimas para provar a nossa fé? Achamos que não. A doutrina do Cristo é a doutrina do amor e, sendo o Espiritismo a terceira revelação, também tem de tornar-se a doutrina do amor. Os homens passam, perdem-se no caminho da eternidade, mas aqueles que escreveram os seus nomes no livro do Cordeiro serão sempre citados como exemplos a serem seguidos. E a finalidade do Espiritismo é reformular o homem para levá-lo a Deus. Fenômenos e fenômenos não são doutrina. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Ela veio ao plano físico para elucidar os homens e levá-los a Deus. Brincar com ela é ir contra o Espírito Santo. E Jesus foi implacável quando disse, os pecados serão perdoados, mas o que fizerdes contra o Espírito Santo, isto não será perdoado. O Espírito Santo é a pleiade de espíritos do Senhor, trazendo alerta a todos os encarnados, dizendo a cada um, o amor é que cobra a multidão de pecados. Aproveitei para fazer mais um comentário. A valorização da vida só ocorre quando nos conscientizamos do seu real valor. Só valorizaremos a doutrina no dia em que dermos valor a nós mesmos. Se gostamos de ser respeitado, devemos respeitar o nosso próximo. Fale-nos alguma coisa sobre meditação, Tanajá. Estudando a mente humana, Marie, chegamos à conclusão de que ela necessita de descanso. A meditação é o descanso da mente porque, ao iniciarmos a meditação, concentramos a mente unicamente em Deus. Só assim conseguimos a união total com Ele. É diferente de uma concentração mental. A meditação é mais completa. A meditação não é uma prática esotérica. Na doutrina pode-se fazer meditação. Luiz Sérgio, médiuns brasileiros muito respeitados, leais trabalhadores da doutrina espírita, usam a meditação para manterem-se equilibrados. A meditação não pertence a este ou aquele credo, ela é necessária para nos aproximarmos de Deus. Ela aquieta a alma para a prece, fazendo com que o homem deixe o mundo dos cinco sentidos e adentre o mundo de Deus. Quando estamos meditando, procuramos visualizar um mundo infinitamente belo. Ao nos aquietarmos neste mundo, iniciamos o louvor a Deus e vamos recebendo dele sua infinita força. Então o irmão aconselha que todas as pessoas pratiquem meditação. Irmã Marie, nós sempre aconselhamos a meditação para o homem domar o seu espírito, ela dá ao alma o frescor da paz. Entretanto, o homem que pratica a meditação tem de levar em sua consciência uma bagagem de reais valores, porque ela não é uma simples brincadeira. Quando paramos para apreciar o fluxo da nossa respiração, encontramo-nos com o condutor da vida, Deus, e diante dele agradecemos o trabalho dos nossos órgãos. Mentalizando bem cada centro de força que os comanda, levamos até eles as nossas vibrações de paz. O homem tem de aprender também a jogar fora suas preocupações. Para ser feliz, ele precisa viver o hoje, esquecendo-se do ontem e não se preocupar com o amanhã. Sempre dizemos ao nosso grupo, se todos os anos jogamos fora o calendário antigo, por que não fazemos o mesmo com o que se passou em nossas vidas? Mas existem muitas pessoas que adoram sofrer, recordando o que passou. A meditação também nos ensina que só devemos estar preocupados para viver o hoje, porque a nossa grande oportunidade não é no amanhã, é hoje. Recordar é normal do homem. Porém sentir saudade ou revolta do que passou é um remédio amargo em nossa mente. Para viver bem temos de caprichar no dia de hoje, porque, se não apreciarmos cada segundo do dia,
estaremos jogando fora a grande oportunidade que a vida nos dá. Marie agradeceu ao amigo. Nós o abraçamos com amor e respeito, pedindo-lhe, mande uma mensagem aos nossos leitores, Tanajá. Só podemos dizer, gostem-se muito, porque se nós não nos gostamos, como vamos amar nosso semelhante? A autoestima ajuda nos nossos relacionamentos. Cada homem tem de lutar pela autoestima, só assim descobrirá o seu próximo. Quem não se ama também não ama o próximo. Tanajá, como o homem pode buscar a sua autoestima, quando se defronta com crise econômica, desemprego, violência, droga, prostituição infantil? Luiz Sérgio, se cada ser humano harmonizar a sua alma, a sociedade ganhará um pouco de paz. O mal do homem moderno é que ele pensa que pode comprar tudo, fabricar tudo, criar tudo, até seres humanos. O que você acha certo? Como deve proceder o homem? O homem necessita de mais entusiasmo, mais otimismo, e tem de conscientizar-se de que a felicidade total não existe. E nada melhor do que a doutrina espírita para esclarecer sobre este assunto. Mas confundem felicidade com consumismo, pensando que aquele que tudo tem é felizardo. Com o avanço da ciência, as pessoas acham que podem fazer tudo, comprar tudo, fabricar tudo. A criança e o jovem não admitem que nem tudo podem ter. Eles querem, cada vez mais, e os pais, sem amor, sem autoridade, vão fazendo as suas vontades. Pobres famílias, até quando Jesus as verá sofrer? O homem deve aprender a viver o presente e não deve passar as horas do dia sonhando com a felicidade e ficando cada vez mais longe dela. Tanajá, como é possível um pai de família desempregado ter autoestima? Existem muitos que vivem infelizes, mesmo tendo bons empregos, ótimas famílias, bons amigos, são infelizes por não serem belos, altos ou magros, ou bem mais ricos do que são. Como pode um terapeuta curá-los? Levando-os buscar a realidade da vida. Essas pessoas são pessimistas, insatisfeitas, reclamam de tudo e tornam as suas vidas infelizes. Elas precisam aprender a se colocarem como donas do seu destino. Elas têm de ser chamadas à responsabilidade. O sonho pertence a cada ser, porque desejar viver o sonho proposto por outrem é se anular e abdicar de seu próprio desejo. Vemos os homens correrem atrás de uma felicidade fictícia, mas a realidade é hoje, e o hoje tem de ser vivido. E para que ele seja mais bonito, não podemos desejar mais do que o dia possa nos dar, porém, sempre com o propósito de embelezar os nossos dias. Então, Tanajá, o homem deve correr atrás dos seus sonhos de melhoria de vida, ou não. Sim, o homem tem o dever de batalhar para melhorar o seu conforto, mas não sonhar demais, fugindo da realidade, deixando passar as oportunidades que a vida lhe dá. Porque, se ficar esperando uma felicidade total, jamais vai atingi-la, pois nunca se contentará com o que tem, não se sujeitando sequer aos níveis mínimos de frustrações que a sociedade impõe às pessoas. Ele precisa conscientizar-se de que os dias são preciosos em nossas vidas e procurar não viver correndo atrás da felicidade, porque as horas perdidas de um dia nos trarão muitos remorsos. Os psicólogos ensinam que o homem deve buscar ser feliz. Também afirmamos, Marie, o homem tem de viver a sua felicidade. Se viver somente sonhando em ser feliz, deixará de viver as suas horas felizes. Tanajá. Qual a causa de hoje vir aumentando a incidência das doenças nervosas? O medo. O homem está com medo, e quem melhor nos ensina a nos livrarmos dele é a doutrina espírita. Quem a estuda descobre um universo de conhecimentos, passando a melhor compreender as leis de Deus. Você tem razão, conheço pessoas que vivem cobertas de prevenções contra o próximo, o que os outros fazem de errado, enquanto ele, o sábio, o belo, vive de sonhos. Jesus, o sábio dos sábios, ensinou o homem a viver o hoje. Mas tão poucos escutaram a sua voz. Observou Marie. A oração coloca o homem defronte de Deus. Tanajá. Feliz aquele que ora. Luiz Sérgio. O homem que ora encontra força em si mesmo. Despedimos-nos do nosso querido amigo, que tão bem conhece os homens. Marie, querida,
A cada dia encontramos em nossas vidas grandes amigos e Tanajá é um deles. Conhecemos pessoas que, ajudadas por ele, recuperaram a autoestima. Luiz, muitos julgam que a felicidade se encontra nos bens materiais e ignoram seu dia a dia, quando muitas vezes ele está repleto de momentos felizes. Capítulo 18. O flagelo das drogas. Acompanhando sempre a querida amiga Marie, prossigo viagem pelo educandário divino, onde tenho aprendido tanto. Parando para pensar, recordei-me de quando iniciei a grande caminhada, a minha entrada na Universidade Maria de Nazaré, e divisei seu pátio, onde grupos de estudantes, como ocorre na Terra, todos com suas pastas sob o braço, discutiam as teses da matéria daquele dia. Ainda escuto o tilintar da sineta. E sorri. Marie percebeu meu semblante. Em que está pensando, Luiz? Estou recordando-me de quando cheguei à Universidade Maria de Nazaré. Quem diria que viria até aqui, onde hoje me encontro? Tem razão. Foi um longo caminho já percorrido, e quantas informações o irmão já levou ao plano físico. Se não obtivemos vitória, pelo menos o seu grito de socorro no livro Na Esperança de uma Nova Vida foi valioso. Quando, corajosamente, Luiz Sérgio, você segurou o cajado da responsabilidade e partiu em defesa dos jovens. Quantas revelações! Hoje, quando o Brasil enfrenta o tráfico bem armado, lendo os seus primeiros livros, vemos quantos alertas, quantas revelações, mas alguns espíritas não gostaram de se defrontar com uma realidade dura e cruel, a droga. Mas ela aí está, cada vez mais forte, e as autoridades sem meios de dar um basta. E como o espiritismo se preparou para elucidar seus jovens, proibindo seus livros ou procurando estudá-los. Os jovens estão morrendo e a família junto a eles, e nós, como nos fazermos ouvidos? Irmã, eu e meus companheiros já fizemos a nossa parte, já demos o nosso recado. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, foi porque não quis. Uma vez que estamos recordando seus primeiros trabalhos sobre o assunto droga, vamos até Departamento Científico número 59. Lá, desenvolvem um estudo sobre o mundo dos drogados. Marie, a minha tarefa com os drogados ainda não terminou? Ela sorriu. Se desejar, levamos você até eles. Eu adoraria, com certeza, só que este lugar fica tão longe. Bem, Luiz, vamos ao departamento de pesquisas. Marie, a sociedade está brincando ao ignorar o terrível mal das drogas. E assim fomos recebidos por Karachi. Marie apresentou-me e ele, muito sorridente, perguntou: há quanto tempo o irmão não trabalha com os raiozinhos de sol? Estou um pouco afastado. Apenas me junto a eles quando estou em férias na universidade. Irmão, no mundo físico o tráfico de drogas está terrível. O que está fazendo este laboratório contra elas? Indagou Marie. Ele nos fez entrar em uma sala de pesquisa e foi esclarecendo: as drogas químicas e especialmente as pastilhas de Stasi, identificadas como o mais perigoso inimigo da juventude mundial, queimam o cérebro, levando o usuário à morte. O Stasi não dá êxtase nem felicidade, apenas mata. O perigo, Marie, é que as drogas químicas, por serem as mais baratas, estão sendo mais consumidas e também matando mais também. O Stasi é uma droga perigosa, que tem lesado muitos jovens que correm para ela. As pastilhas são produzidas pelos laboratórios holandeses, poloneses e alemães. O que ela acarreta aos usuários? Provoca o empobrecimento da medula óssea, a coagulação do sangue, o aumento da pressão arterial e das pulsações cardíacas, hemorragia de vasos do cérebro, ressecamento no nariz, boca e garganta, inapetência e intoxicação do fígado. Só isso? Indaguei. Ele sorriu. Luiz Sérgio, e os jovens enfrentam esses danos em busca de alguns minutos de sensações fortes. Podemos saber que sensações são essas? Todos os viciados são fracos. Quando o jovem parte para os vícios, ele está buscando autoestima, euforia, rapidez de raciocínio e a tão falada loquacidade, o desejo sexual e vários tipos de alucinações. Por que os colégios não levantam bandeiras contra as drogas? Boa pergunta, Luiz. Porque as escolas também não alertam os jovens sobre o perigo do Stasi.
acrescentou Marie. Irmão, achamos fácil as autoridades conterem a juventude. Basta efetuar visitas inesperadas às discotecas, boates, bares noturnos, à procura de provas e flagrantes de venda ou circulação de drogas químicas. Os estabelecimentos flagrados serão considerados transgressores da lei e terão fechadas as suas portas. Muitos jovens desencarnam intoxicados pelas pastilhas de Stasi. Para nós, que estudamos os males das drogas, o Stasi é uma verdadeira bomba. Não compreendo como as autoridades não chegam aos traficantes. É muito triste presenciar o aumento assustador de dependentes. Os sistemas de disque drogas são tão intensos no Brasil, que assustam. E esses sistemas atendem geralmente a clientes VIPs. O Brasil, Luiz, ainda não se preparou para esta guerra e o que presenciamos é o fortalecimento dos traficantes. Eles movimentam cerca de 3 toneladas ou mais de cocaína por ano. As autoridades necessitam equipar seus departamentos de investigações sobre narcotráfico. Olha que já escrevi sobre isso há quase 15 anos. O nosso amigo projetou na tela os pontos-chave da droga. E presenciamos que em cada região há um narcotraficante operando, dono do fornecimento. Vários estados recebem a droga de países ligados ao tráfico. Irmão, o que pode ser feito em defesa do jovem e da criança? Colocar a família bem informada. Ela tem de tomar conta dos seus jovens, orientá-los, guiá-los, defendê-los, etc. Como fazer? A família tem de conscientizar-se de que o tóxico é um mal mundial e de que é uma corrida desigual do bem contra o mal. As autoridades não têm o poder de educar a juventude, mas têm o dever de defendê-la. A família deve, desde a tenra idade das crianças, alertá-las sobre o perigo das drogas. As campanhas de esclarecimento são válidas. Sim, mas é preciso muito mais. As autoridades precisam urgentemente pedir ajuda às famílias, porque o foco parte delas. Como assim? A falta de educação, de limites, de amor à vida, de conhecimento sobre a morte, a fragilidade do corpo físico, enfim, e na família, no lar, que aprendemos os reais valores da vida. Está na hora de cada um buscar os valores do espírito. Não dá mais para esperar, porque o tempo é agora. A cada dia a criança está mais sem educação e o jovem mais sem limites. Com o progresso do planeta, a ciência oferece muitas e muitas coisas bonitas e úteis para o conforto do corpo físico, mas não vai criar algo que favoreça o crescimento da alma. É preciso que cada ser lute por isso. E foi dada aos pais incumbência de prepararem as crianças e os jovens para crescerem moral e intelectualmente. Muitos pais só desejam que as autoridades defendam os seus filhos, quando é no afeto do lar que cada ser sente-se protegido. Temos piedade de alguns espíritos que estão voltando ao corpo físico e encontrando mães e pais irresponsáveis, sem tempo para abraçá-los e educá-los, porque, para educar alguém, temos de possuir educação. E muitos jovens que brincam de sexo não possuem a mínima educação, vestem-se, procedem e vivem longe de qualquer moral. E são eles, os pais, que recebem de Deus os espíritos para cumprirem a lei reencarnatória. Aí é que reside a fragilidade da sociedade. Como pode haver uma sociedade feliz, se dos lares saem verdadeiras feras, sem conhecimento de Deus? É fácil atacar ou culpar governo, polícia, enfim, o sistema governamental. Ninguém, porém, para um pouco e analisa o seu procedimento junto à família. No momento atual, as crianças e os jovens estão sem heróis, os seus pais vivem nas festinhas, aproveitando a vida, enquanto eles estão diante de um televisor ou de um computador, sendo educados por eles. É dos lares que saem os traficantes, os homicidas, os drogados. No dia em que a família se autoeducar, teremos uma sociedade mais justa. Irmão, é dos lares também que saem os chefes de governo. Tem razão. No dia em que o homem for educado para ser digno, ele, ao chegar ao poder, não desejará tirar vantagens. Saberá, como filho de Deus, ajudar os menos favorecidos e não veremos mais nas manchetes dos jornais os escândalos administrativos. Cada homem ligado ao poder governamental estará preocupado com o crescimento do seu país, com a felicidade do povo,
sem estar apenas voltado para si mesmo, porque o egoísmo e a ganância que levam certas pessoas a se apoderarem do que não é seu. Então, um mau presidente, um mau senador, um péssimo deputado, um vereador